Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que o recesso tenha sido maravilhoso, que vocês tenham descansado. E aí, agora, bola para frente, né? Essa é a nossa aula de número 30. Eu sou a professora Juliana Freitas. Hoje nós vamos fazer a revisão das orações subordinadas, tanto as substantivas quanto as adverbiais. Foi esses dois tipos que a gente já viu, tá bom? Então, vamos lá. As orações subordinadas, elas podem ser consideradas, né, aquelas que vão exercer a função sintática em relação a um ou mais termos situados na outra oração, né? Então, denominada oração principal. Então, nós temos sempre dentro da oração subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela sempre vai exercer uma função sintática em relação à oração principal, tá? Essa relação sintática, essa função sintática que ela vai exercer, vai ser de acordo com a relação que ela tiver com a oração principal. Então, de acordo com a função exercida em relação à oração principal, a oração subordinada ela vai ser classificada tanto em oração subordinada substantiva, ou adjetiva, ou adverbial. Lembrando que a gente já viu só as substantivas e as adverbiais. Então, esses dois tipos aí é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje, que a gente vai revisar, tá joia? Então, tem a animaçãozinha aí do professor, né, no quadro, e é isso que a gente está fazendo aqui, né, de maneira online, à distância, mas é isso, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as orações subordinadas substantivas. Né? O que são as orações subordinadas substantivas? São aquelas que exercem, que desempenham a função sintática de valor de um substantivo. Então, a sua classificação vai depender da função sintática que ela vai exercer em relação à oração principal. Então, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas desenvolvidas, tá? Então, nas desenvolvidas aí. Então, função sintática de sujeito. Se a oração subordinada exercer a função sintática de sujeito, ela passa a ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela tem valor de um sujeito em relação à oração principal. De predicativa, é porque é aquela que exerce a função de predicado, então ela vai se chamar oração subordinada substantiva predicativa. De objeto direto, é porque ela está exercendo, desempenhando a função de um objeto direto em relação à oração principal. E aí ela vai se chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando ela exercer a função sintática de objeto indireto em relação à oração principal, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva objetiva indireta. E quando ela desempenhar a função sintática de complemento nominal, ela também vai ser chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. E, de aposto, a última aí das orações subordinadas substantivas é quando ela exerce a função de um aposto em relação à oração principal, e ela se chama oração subordinada substantiva apositiva. Joia? Então, são esses 6 tipos. A gente vai relembrar cada um deles como exemplos, tá bom? Então, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser conectivas. O que são as conectivas, né? São aquelas que são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes. Quais conjunções integrantes, professora? O que ou o se. Então, nós temos aí um exemplo. Não sei se ele virá amanhã. Então, nós temos a oração principal, não sei. Nós temos a conjunção integrante, o se. E aí, toda essa oração, ele virá amanhã, é a oração subordinada. Por quê? Porque ele completa o sentido, ele exerce, né, desempenha a função da oração principal aí de substantivo. Então, vamos lá. Qual é agora o tipo, né? Vamos classificar aí para relembrar o tipo. Beleza, achei a oração principal, não sei. Ok. Nessa oração principal, o que está faltando nela? Tem sujeito? Quem é que não sei? Eu que não sei, né? Então está aí oculto, né? Então é um sujeito desinencial, porque pela desinência do verbo ser aí, eu consigo saber quem é o sujeito, só que ele está oculto, então não está faltando sujeito. Sujeito oculto, sujeito desinencial. Beleza. Tem verbo,
Tem verbo, tem o verbo ser aí, né? Então, esse verbo ser. Eu não sei o que, gente. Eu não sei se ele virá amanhã. Então, se ele virá amanhã, completa o sentido do verbo. Muito bem, acertou. Então, completa o sentido do verbo ser. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, o que que ele não sabe? No caso, ele não sabe, né? Nós temos advérbio de negação aí. O que que ele não sabe? Se ele virá amanhã. Então, esse virá amanhã, se ele virá amanhã, é oração subordinada substantiva conectiva, porque tem a conexão, tem o conectivo, desculpa, que é a conjunção integrante, e está desempenhando a função sintática de objeto direto da oração principal. Joia? Então, é assim que vocês vão classificar na hora que vocês se depararem com questões desse tipo. As orações subordinadas também substantivas, elas também podem ser justapostas, que são introduzidas por advérbios ou pronomes interrogativos. Então, elas podem vir, normalmente elas vão vir pela conjunção integrante, o que ou o se, mas elas também podem ser justapostas. E aí, elas vão ser introduzidas pelos advérbios ou pronomes interrogativos, que são o como, o quando, o quem, o quanto, o onde e etc. Então, olha a frase aí, a oração, né? O período. Não sabemos quem disse isso, né? Então, não sabemos é ainda a oração principal, sujeito ainda oculto, só que agora não é da primeira pessoa, não é? Agora, quem é que não sabemos? Nós, né? Então, tá subentendido, tá oculto aí, pela desinência do verbo eu consigo visualizar que é nós, que não sabemos. Nós não sabemos o quê? Quem disse isso? Então, quem é um pronome interrogativo, que ela também pode ser dentro da oração subordinada substantiva justaposta, tá bom? E nesse caso aí, gente, ela continua ainda sendo oração subordinada substantiva objetiva direta, tá bom? Beleza? Porque desempenha a função, exerce a função de um objeto direto da oração principal, certo? Beleza? Então, ela pode ser conectiva, quando vem com as conjunções subordinativas integrantes, e justapostas, quando vem com os advérbios ou os pronomes interrogativos. E elas também podem ser, que a gente estudou isso também, elas podem ser reduzidas, né? Então, a gente viu as orações lá desenvolvidas e aí tem as reduzidas. Nas reduzidas, elas não são introduzidas por conectivos. O verbo tem que ficar no infinitivo. Lembra que eu falei para vocês que a oração subordinada substantiva reduzida só acontece de infinitivo, tá? Ela pode acontecer nas outras adverbiais e adjetivas de gerúndio e de particípio, porém, nas orações subordinadas substantivas reduzidas, elas só acontecem na forma do infinitivo. Então, nós temos aí o exemplo. Eles afirmaram, oração principal, desconhecer estas normas, né? Então, eles afirmaram. Cadê? O que está faltando nessa oração principal? Tem sujeito? Tem, eles o quê? Afirmaram, beleza. Afirmar é um verbo, né? Transitivo direto ou indireto. Quem afirma, afirma alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Então, ele afirma desconhecer estas normas. Então, é oração, esse desconhecer estas normas é oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo objetiva direta, porque desconhecer estas normas completa o sentido do verbo afirmar, que é transitivo direto. Tranquilo, gente? Joia? Então, vamos lá. Dentro dos tipos, né, que a gente falou, são 6 tipos das orações subordinadas substantivas, e aí a gente vai falar, vai relembrar cada uma delas e revisar cada uma delas, tá bom? Então, quando ela é subjetiva, é quando ela exerce a função sintática de sujeito da oração principal, cujo verbo se apresenta na terceira pessoa do singular, sem se referir a algum termo da oração em que se encontra. Então, nós temos aí exemplos. É necessário que venhas hoje. Então, é necessário, nós temos. O que está faltando aí nessa oração principal? Nós temos o predicativo do sujeito, né? E nós temos o verbo de ligação. Então, só está faltando o sujeito. Então, está desempenhando a função sintática de sujeito em relação à oração principal. Convém que estudemos mais. Convém, oração principal, é o quê? Todas essas aí, vocês podem observar que elas são as
conectivas, né? Que elas têm a conjunção integrante aí, tá joia? E que estudemos mais oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Por exercer a função do sujeito. Sabe-se que o vestibular é importante, né? Então, nós temos aí oração subordinada substantiva, subjetiva também, tá bom? O que é importante? O vestibular, certo? Tranquilo? Exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Quando é que ela vai exercer a função sintática de predicativo do sujeito? Quando nós temos cujo verbo será sempre de ligação. Então, a gente tem a oração principal e a oração subordinada todinha desempenha, exerce essa função sintática de ser predicativo do sujeito, de qualificar, de dar característica para o sujeito. Então, o importante é que ninguém desista do projeto. O importante é o sujeito, verbo de ligação, e toda essa minha oração subordinada substantiva desempenha, exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Por isso que ela recebe o nome de predicativa, certo? O combinado era que todos esperassem na varanda. Então, também desempenha a oração, exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Combinado é o sujeito, era o verbo de ligação, e aí predicativo do sujeito. Toda a oração, tá? Que todos esperassem na varanda. Desempenha essa função. O certo seria se eles viessem logo. O certo seria oração principal, se eles viessem logo. Oração subordinada substantiva predicativa, tá? Porque exerce a função, desempenha a função de predicativo do sujeito. Tranquilo até agora? Revisão só, tranquilaço, né? Então, vamos lá. Quando é que a gente tem, então, as objetivas? São aquelas que vão completar o sentido de um verbo. Então, elas exercem, a função sintática de objeto direto do verbo transitivo, tanto direto ou transitivo direto e indireto, da oração principal. Então, juro que falei a verdade. Juro que falei a verdade, né? Então, aí, quando eu falo juro, vocês já têm oculto aí na cabeça de vocês o que aparece oculto aí o sujeito. Quem é que jura? Eu, né? Então, o sujeito não está lá na oração subordinada, ele está na oração principal, porém ele está oculto, beleza? Então, não vai exercer a função de sujeito. Aí eu tenho o verbo jurar. Eu juro o quê? Quem jura, jura alguma coisa. Então, eu jurei que falei a verdade. Então, esse que falei a verdade completa o sentido do verbo jurar, que é transitivo direto. Por isso, nós chamamos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse palavrão mesmo aí, né? Disse que nada faria. Disse o quê? Que nada faria. Tá vendo que esse que nada faria completa o sentido do verbo transitivo direto? Então, essa oração subordinada é substantiva objetiva direta, porque desempenha essa função sintática aí, tá bom? E contaram aonde iriam, contaram o quê? Aonde iriam? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá joia? Tranquilo? E quando ela vai exercer a função sintática de objeto indireto, agora é o objeto direto, porque nós estamos falando de um verbo que é transitivo e indireto, né? Então, o verbo transitivo direto ou transitivo indireto da oração principal, tá? Aqui depois eu vou arrumar o slide, tá bom? Aqui indireto. Joia? Deixa eu voltar naquele lá. Ok. Então, vamos lá. Lembre-se de que ninguém é dono da verdade. Lembre-se, o verbo lembrar, quem lembra, lembra de alguma coisa. Vocês observem que eu coloquei em negrito aí em preto o de que, certo? Porque o verbo lembrar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, lembre-se, para se lembrar do quê? Né? Tá vendo que eu falei a preposição do quê? Então, que ninguém é dono da verdade. Então, aqui, esse que ninguém é dono da verdade desempenha a função sintática de objeto indireto da oração principal. Creio em quem lhe contou. Creio em quê? Em quem lhe contou. Então, também exerce essa função sintática de objeto indireto. João contou a história a quem estava lá. Contou a quem? A quem estava lá. Então, nesse caso, oração subordinada substantiva, objetiva
indireta. Tranquilo? Funciona também, pode ser a função de complemento nominal de um substantivo ou de um adjetivo ou de um advérbio da oração principal. Só tem que tomar cuidado para não confundir, a gente já falou isso nas aulas anteriores, quando ela vai ser completiva nominal e quando ela é objetiva indireta. Quando ela é objetiva, porque ambas vão ter a preposição, tá? Então, por isso, às vezes pode confundir, mas elas são muito diferentes, gente. Porque a objetiva indireta completa o sentido do verbo. E a completiva nominal, que exerce a função de um complemento nominal, completa o sentido de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, tá bom? Então, tenho a sensação de que estamos sendo observados. Tenho é o verbo, eu tenho o quê? Sensação. A palavra sensação que é o complemento do verbo ter. Tranquilo? O sujeito está oculto aí, tá? Sujeito desinencial. E aí, essa palavra sensação, ela precisa de um complemento, né? Porque para ela ter sentido completo. Eu tenho a sensação de quê? De que estamos sendo observados. Então, tudo isso desempenha a função de complemento nominal da oração principal. Trabalhou consciente de que cumpriria a sua missão. Então, ele trabalhou consciente, mas consciente de quê? De que cumpriria a sua missão. Então, sua missão. Missão, né? Eu falei missão, desculpa. Então, a palavra consciente aí precisa de um complemento para ter esse sentido completo. Então, de que cumpriria a sua missão, desempenha a função de complemento nominal da oração principal. Decidirá contrariamente ao que esperam de ti. Então, nesse caso aí também, decidirá o quê? Contrariamente. Contrariamente ao quê? Ao que esperam de ti. Então, também desempenha a função de um complemento nominal. Então, ela se chama completiva nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. E a última é aquela que vai funcionar como aposto, né? Esclarecendo um termo pertencente à oração principal. Geralmente, esse tipo de oração é isolado por vírgula ou por algum tipo de pontuação aí, os dois pontos, tá bom? Então, só desejo uma coisa. O que eu desejo? Que você seja feliz. Então, que você seja feliz exerce a função de aposto da oração principal, por isso que é chamada de apositiva. Uma ideia teima em sua cabeça, que todos eram suspeitos. Que todos eram suspeitos, exerce, desempenha, funciona como aposto da oração principal. Disse tudo, ou seja, quem é o culpado. Então, também, nesse caso aqui, quem é o culpado, né? Quem é o culpado, desempenha também função de aposto da oração principal. Então, ela se chama apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Tranquilo? As orações subordinadas adverbiais, que a gente vai fazer a revisão agora, né? Para finalizar nosso estudo das orações subordinadas, finalizar entre aspas, tá, pessoal? Porque a gente ainda não viu as adjetivas. Mas nesse conteúdo que a gente está revisando, por isso que vamos finalizar aí, ok? Então, vamos falar um pouquinho das orações subordinadas adverbiais. Elas funcionam como adjunta adverbial, ou seja, são aquelas orações que indicam a existência de uma circunstância, tá? Então, por isso que ela se chama de oração subordinada adverbiais. Saímos das substantivas, tá joia? Então, vamos lá. A oração subordinada adverbial causal, ela vai funcionar como adjunto adverbial de causa, né? Então, por isso ela recebe esse nome de causal. As principais conjunções que vão estar acompanhando essas orações subordinadas é o porquê, o porquanto, o visto que, o já que, uma vez que, como que e etc. Tá? Então, os exemplos aí. Saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Então, nesse caso aí, esse visto que, né, tá? Essa é a conjunção aí, beleza? E tá dando ideia de causa, né? Por que eu saí, a razão, a causa que eu saí rapidamente, que saímos rapidamente, é porque estava armando um tremendo temporal. Então, é causal.
Como estivesse chovendo, não saímos de casa. Então, a causa de não termos saído de casa é porque estivesse chovendo. Então, pode vir também dessa forma. Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. A razão, o motivo, a causa de não poder entrar na palestra é por ter chegado atrasada. Então, aqui é oração subordinada adverbial de causa, tá bom? Causal aí. A comparativa. Essa é fácil, porque sempre a gente vai estar o quê? Comparando uma coisa com a outra. Então, funciona como adjunto adverbial de comparação. Geralmente, o verbo fica subentendido. É iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. E são elas o mais, o que, o menos, o que, o tão, o quanto e o como. Exemplos. Vinícius era mais esforçado que o irmão. Então, nesse caso aqui, nós estamos comparando um termo, né, um termo com outro. Vinícius era mais esforçado que o irmão. Leal é tão esforçado como o irmão. Também está comparando aí, joia? Mesmo que seja de grau, comparação de grau aumentativo, né, superlativo aí, ou de igualdade, né? Então, Leal é tão esforçado como o irmão. Tá joia? Então, aí, oração subordinada adverbial, comparativa, aquela que vai comparar termos aí. A concessiva é aquela que vai dar uma exceção, né? Então, funciona como adjunto adverbial de concessão, né? Uma exceção. Essas principais conjunções são o embora, o conquanto, o não obstante, o apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese e etc. Então, exemplos aí. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Então, a exceção aí que aparece é que, apesar de não terem terminado a prova, eles se retiraram, eles saíram, tá bom? Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Então, mesmo que ele tenha razão, vou me posicionar contrário às suas ideias. Também é uma concessiva, tá? Desempenha essa função aí. Oração subordinada adverbial concessiva. A condicional, a gente começou com todos os Cs, né? Vocês perceberam, né? Então, a condicional é aquela que funciona como adjunto adverbial de condição, né? Então, olha só. Essa também é fácil, né? Porque desempenha aquela condição. Sempre tem que ter uma condição ali para ela acontecer. São as conjunções o se, a menos que, o desde que, o caso, contanto que. Também pode ser iniciada pela preposição a, desempenhando, estando o verbo no infinitivo, desculpa. Então, os exemplos aí, né? Vocês estão vendo o... Gente, agora eu esqueci o nome do Cupido. O Cupido aí, né? Então, você terá um futuro brilhante, desde que se esforce, desculpa. Então, nesse caso aí, é uma condição. Para você ter um futuro brilhante, você tem que se esforçar, tá bom? Então, por isso, é uma condicional. Contanto que se esforce, conquistará aquela garota, né? Então, o Cupido tá aí falando, olha, você tem que se esforçar. Então, esse contanto que é uma condição também, né? Desempenha essa questão de condição para que algo aconteça. A continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará. A continuar também é essa questão aí de condição, estabelece essa relação de condição. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Tranquilo? Próximo, nós temos as conformativas, né? Que funciona como adjunto adverbial de conformidade. Geralmente, nessa classificação aqui, é a palavra conforme, é a conjunção conforme. Mas ela pode vir também o como e o segundo, tá? Então, os exemplos aí. Pintamos sua casa conforme havia pedido, né? Então, nesse caso aí, expressa essa circunstância de conformidade, certo? Pintamos sua casa conforme, né, de acordo que você havia pedido. Como combinamos ontem, eis os documentos. Então, esse como aí também
está desempenhando a função de conformidade, tá joia? É uma conjunção que tem essa... a gente pode tirar essa interpretação de ser de conformidade. Tranquilo, gente? Tranquilaço, né? Só revisando mesmo, relembrando. Consecutiva, agora essa aqui é diferente da concessiva, tá? Que aqui é a consequência. E da concessiva também, ela é diferente também, desculpa, na verdade, da causa, né? Então, na causa eu tenho a razão, o motivo, agora aqui eu tenho a consequência. Então, funciona como adjunta adverbial de consequência e é iniciada pela conjunção subordinativa consecutiva. Geralmente o quê? Na oração principal, normalmente surge um advérbio de intensidade, como, por exemplo, o tal, o tanto, o tamanho, tão, que, tanto, e etc. Então, vamos lá para os exemplos. Ele fala tão alto que não precisa do microfone. Então, a consequência dele falar tão alto é que ele não precisa, né, de microfone. Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Então, nesse caso, também a consequência da capacidade dele é encantar todos, certo? Entenderam? Tranquilo. Então, nós temos aí o Elvis, né, que tinha aquele vozeirão. Coloquei aí só para animar a aula. Vamos lá, gente. A temporal também é muito fácil, bem tranquila. A temporal funciona como adjunta adverbial de... Responde aí, tem um estudante levantando a mão aí querendo responder, né? Eu. É de tempo, muito bem, acertou. É iniciada por uma conjunção subordinativa temporal ou por uma locução conjuntiva subordinativa temporal. São elas o quando, o enquanto, o sempre, que, assim que, desde que, logo que, mal e etc. Também pode ser iniciada por ao, estando o verbo no infinitivo, tá bom? Então, fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Então, fico triste. Então, esse sempre que dá essa ideia de tempo, de temporal, né? Então, por isso que ela recebe o nome de oração subordinada adverbial temporal, ok? Que ela dá essa iniciada aí por uma conjunção sempre temporal, dessa ideia de tempo aí. Ao terminar essa discussão, sairemos daqui. Ao terminar, não dá ideia de tempo também, né? Que é quando terminar. Então, por isso, recebe o nome de oração subordinada substantiva temporal. Tranquilaço, né, gente? São 9, tá? Estamos chegando ao final. 8. A final funciona como adjunta adverbial de finalidade, por isso que ela recebe esse nome de final. É iniciada por uma conjunção subordinativa final ou por uma conjunção ou por uma locução conjuntiva subordinativa final. Geralmente são elas a fim de que, para que, o porquê. Também pode ser iniciada pela preposição para, estando o verbo no infinitivo. Então, aqui estamos para estudar. A finalidade de estarmos aqui é para estudar, certo? Eu vim para que todos tenham vida. Esse daí eu coloquei, que é um trechinho da Bíblia, né? Então, temos a imagem de Cristo do lado. Então, eu vim para que todos tenham vida também é a finalidade, né? Para que ele veio? Para que todos tenham vida. Para que Cristo veio à Terra? Para que todos tenham vida. Então, desempenha a função aqui também de finalidade, tá joia? Tranquilo, certo? As orações subordinadas adverbiais, elas são para você interpretar mesmo o período, sabe? Então, é importante isso. E as proporcionais, que são 9, né? Funciona como adjunta adverbial de proporção. Então, ela é iniciada por uma locução conjuntiva subordinativa proporcional. São elas o a proporção que, a medida que, tanto mais. Observem que essas expressões, que essas locuções conjuntivas aí, elas desempenham essa função, elas têm essa interpretação de proporção, certo? Então, exemplo, à medida que o tempo passa, mais experiente ficamos. Então, à medida que é a proporção, da ideia de proporção. Então, nós classificaríamos essa oração de oração subordinada adverbial proporcional, certo? Tranquilo? Então, pessoal, nas orações subordinadas substantivas, são 6 tipos, e são aquelas que vão exercer a função
que o substantivo exerceria, né, ali dentro de uma oração. Já as orações subordinadas adverbiais, elas são 9, quase não sai, é professor de português, tá? Vamos fazer assim que é mais fácil. 9, são 9, e aí você tem que interpretar e tem que ver a intenção ali que tá cada oração, cada período ali, tá bom? Então, são 9 ao todo, mas elas são fáceis de identificar também, tá bom? E aí, eu vou deixar uma questão para o desafio. Como vai ser esse desafio, professora? Vocês vão lá, quem está assistindo a aula aí, vai lá no chat e responde qual é a função sintática exercida pela oração destacada abaixo. Então, questão desafio é para ser feita hoje, agora. Corre lá no chat, professora Juliana, eu mesma vou estar lá acompanhando o chat com vocês. E aí, vou lá, me respondam, tá? Então, a frase é, a oração é: eu acho que necessitamos de paz. Eu acho que necessitamos de paz. Qual é a função sintática exercida pela essa oração aí, pessoal? Essa oração destaque que necessitamos de paz, tá bom? Responde lá para mim no chat e aí eu vou anotar quem acertou, quem foi lá, tá bom? Então, a gente se encontra lá no chat. Antes de você desligar a aula, antes de você sair, terminem a leitura, vejam as aulas sobre o livro Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa, né? Então, a gente fez a análise desse livro todinho na semana antes do recesso, porque é para a AP3, tá? Então, dá uma lida, anote, faça anotações para vocês tirarem boas notas aí nas AP3, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero vocês até a próxima aula. Não esquece de ir lá no chat me responder. A oração é essa. Eu acho que necessitamos de paz. Qual é a função sintática exercida por essa oração, tá bom? Então é isso, até a próxima aula. Beijo, gente!